O tema do vídeo é o Brasil contemporâneo. É uma história bem atual, muito bem próxima aos nossos tempos. 2020, aquele ano que jamais será esquecido, né? Vocês irão ver sempre nos livros de história, ele sempre contado. O mundo é afetado por um vírus. Quem esperava esse vírus? Parece até que era uma ficção. Demorou muito para a ficha cair, para vermos que estavam passando por uma pandemia. Era uma epidemia mundial. Era uma pandemia. Em fevereiro de 2020, esse vírus começa a contagiar no Brasil e a OMS já orientando, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde aqui no Brasil vão criar planos emergenciais. Distanciamento social foi a ordem. As atividades econômicas se reduziram. Esse vírus afetou a saúde, afetou também a economia. As coisas ficaram paradas por um certo tempo, por alguns meses, né? Até que aos poucos foram sendo liberadas para o funcionamento, embora que o vírus continuava atacando e fazendo vítimas. O governo vai investir na saúde. Então, os investimentos vão para essa área, porque é prioridade. E também plano emergencial de assistência àquela população mais carente do Brasil, que sofre muito mais as atividades paradas, o próprio emprego, trabalho informal estava suspenso e precisava de uma ajuda do governo. Então, a ajuda emergencial foi dada à população. Uma grande necessidade da população. Esse é 2020. Bem, como estamos estudando a história contemporânea, o Brasil contemporâneo, né? Vamos pensar na história do Brasil desde a época assim, do final do governo militar, civil-militar, né? E a volta do governo dos civis, né? Os civis voltando ao poder. A volta da democracia, porque ditadura não é democracia. Né? Nenhum governo ditatorial é democrático. É necessário que haja umas reviravoltas na história política de uma nação. É necessário, isso aí é uma expressão de democracia. Se faz necessário. E o povo, ele muda. A pressão, a força do povo faz mudanças. Como um dos princípios do marxismo, dito por Karl Marx, era a mudança quantitativa leva a mudança qualitativa. Quando mais pessoas pensam em mudar, as coisas mudam. E isso de respeito também e principalmente à política. Então nós vamos ver isso no final da década de 70 e já o início da década de 80. Vamos pensar então nos anos 70. Nos anos 70 estávamos num governo civil-militar, houve um momento assim, de grande avanço, assim, uma política desenvolvimentista, onde o Brasil foi buscar muitos recursos no exterior, recursos, empréstimos a bancos estrangeiros, que causou dívidas
no país. Porque o Brasil também não esperava por crises mundiais. E houve a crise do petróleo. E os países árabes, em 1979, começaram a cobrar um preço mais elevado pelo barril do petróleo. E o Brasil era super dependente desse petróleo para suas indústrias. Isso vai gerar dívidas. O Brasil precisa comprar esse petróleo, vai gerar dívidas. Os Estados Unidos, que eram dos principais compradores de produtos do Brasil, também estavam passando por uma recessão devido à crise do petróleo. E eles pararam de comprar produtos brasileiros, aumentando a nossa crise. Na balança comercial, o Brasil ele passou a exportar menos e passou a comprar mais. Isso vai gerar uma inflação e uma hiperinflação no Brasil. 1985, o Brasil vai ter agora um governo civil e a ditadura militar, o governo civil militar vai deixar de existir. Nós já vimos isso em outro vídeo, né? Após o governo de João Batista Figueiredo. Então, o Brasil agora vai ter mais liberdade. Liberdade democrática, liberdades políticas, mas o povo não estava feliz. O povo não estava feliz por conta da crise financeira que o Brasil passava em 85. O presidente que foi eleito, o Tancredo Neves, ele não assume, porque nós já contamos em outro vídeo, né? Ele morre antes de tomar posse. José Sarney, seu vice, assume. José Sarney. Em 1985, quando Sarney assumiu, a inflação era de 200% ao ano. Quando ele deixa o cargo em 1989, era de 2000% ao ano. Era uma hiperinflação, uma superinflação que o Brasil estava passando, né? A crise era grande. Isso deu margem ao povo votar acreditando nas mudanças no presidente Fernando Collor de Mello. Collor, que em 1992, 2 anos depois do seu governo, Collor vai sofrer um impeachment, considerado como corrupto. Isso em 1992, o impeachment de Collor. Foi quando houve um movimento, uma manifestação suprapartidária. Não importava o partido político. O povo brasileiro queria derrubar Collor. Queria tirar Collor, porque Collor foi considerado como um corrupto. Os jovens saíam com os rostos pintados de verde e amarelo. Verde e amarelo. Pedindo a saída de Collor. E houve o impeachment de Collor. Ocorreu. Agora, em 2014, Collor foi absolvido porque não encontraram provas, né, sobre corrupção em seu governo. E ele voltou à política. Bem, Collor, com o impeachment, quem assume? O vice. O vice. O vice era Itamar Franco. Itamar Franco assume e vai conseguir estabilizar a economia do país com o seu plano econômico. Na realidade, o plano era do ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, conhecido como FHC.
Então, Fernando Henrique Cardoso vem com o Plano Real. 1994, lança uma nova moeda no país. E é um plano que deu certo em relação aos outros planos que ocorreram. Porque desde 1983, de 86, aliás, até 1993, aconteceram os planos. Planos que mudaram a moeda. Cruzeiro, cruzado, Cruzeiro Real, né? Cruzeiro novamente, até que veio o Cruzeiro Real, veio o Plano Real. E o Plano Real, ele era gradativamente, não foi algo assim de repente mudar, foi algo gradativo. Agora, Fernando Henrique Cardoso, chamado FHC, ele era a favor da globalização. Nós já vimos em outro vídeo, faz parte desse período. Ele é a favor da globalização e ele dizia: o Brasil, se não entrar no processo de globalização, vai ficar à margem do desenvolvimento. As outras nações estão aí, envolvidas nesse processo. O Brasil precisa entrar nesse processo de globalização. E na globalização, nós sabemos que tem um elemento chamado neoliberalismo. Neoliberalismo econômico. Bem, o neoliberalismo econômico tem uma proposta de privatizar as empresas e diminuir o gasto que o Estado tem com essas empresas, diminuir o gasto público. Né? Foi a proposta de Fernando Henrique Cardoso, mas também foi de Collor. Collor também era a favor do neoliberalismo. E Fernando Henrique Cardoso, uma continuidade. É tanto que quando vocês escutam falar de Fernando Cardoso, parece que alguém está dizendo algo sobre ele como se fosse algo muito ruim, né? Diz assim, ele era neoliberal, né? Neoliberal. Então, neoliberalismo é aquela proposta de, dentro da globalização, de privatizações das empresas em um livre comércio. É isso aí. Bem, então nós vimos uma parte da história do Brasil, foi da década de 80 até a década de 90. Continuaremos ainda com esse assunto, o Brasil contemporâneo, num outro vídeo, ok? Então, que Deus abençoe a todos e nos encontraremos na sala de aula, né? E no próximo vídeo, se Deus quiser, ok? Tchau, tchau.